Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, segundo Evangelho, segundo livro também do Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu gostaria de meditar com vocês, de refletir nessa noite sobre a restauração de Jesus para nós, a restauração que Jesus tem para a sua vida, você que está nos ouvindo, você também que está aqui em casa, que está aqui na casa do Senhor, né, na igreja, né, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Amém? Você que está em casa também, ou que está nos ouvindo aí nas redes sociais, pega uma Bíblia, né, para você acompanhar. A gente escuta a voz de Deus quando a gente lê e entende, escuta a palavra do Senhor sendo lida. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos mais uma vez e ore, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Meu Pai, te pedimos nesse momento que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra. Pai, que cada palavra lida, explicada aqui, possa encontrar e fazer sentido em nossas vidas. Pai, eu te peço assim, e eu sei que o Senhor há de nos ajudar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Queremos falar nessa noite sobre a restauração de Jesus. A restauração de Jesus. Irmãos, você sabia que a sua vida não é a vida normal que Deus pensou para você? Você, por mais que esteja vivendo bem, por mais que você olhe à sua volta e veja que muita gente vive uma vida parecida com a sua, essa não é a vida normal. E ela não é normal porque Deus não criou uma vida para ser governada pelo pecado. Deus não criou uma vida para ser massacrada pela enfermidade. Deus também não criou uma vida para que essa vida seja todos os dias inclinada a viver distante da vontade do Senhor. E nós sabemos muito bem que essa é a nossa situação. Uma situação em que estamos inclinados a viver distantes da vontade de Deus. E por isso nós precisamos nos reunir. Por isso nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra, o nosso coração com a palavra, porque é a palavra que nos coloca nos trilhos. É a palavra que nos coloca na vontade do Senhor e nos faz experimentar de fato a vida normal que Deus sonhou e que Deus desejou para nós. Irmãos, está na hora, talvez,
está na hora de levar a sua vida para a oficina de Deus, para o conserto de Deus, para a restauração de Deus. Porque a sua vida talvez esteja caminhando numa normalidade, não segundo Deus, mas segundo o mundo. E quando a nossa vida está normal segundo o mundo, qual é a normalidade do mundo, irmãos? É a normalidade da desobediência, é a normalidade de uma vida distante da vontade do Senhor, uma vida regida pelo egoísmo e tantos outros males. Irmãos, Deus ele tem visto os pecados que têm danificado as nossas vidas, porque nada pode fugir dos olhos do Senhor. Deus sabe cada pensamento que você tem tido, Deus sabe cada atitude que você tem tomado, que muitas vezes você até age de uma maneira, mas o seu coração está agindo de outra. E quando seu coração está agindo de outro, você está tomando até uma ação correta, mas uma atitude errada, e isso se torna pecado. Irmãos, Deus tem contemplado a nossa vida, nada tem escapado aos olhos dele. E o nosso Deus, que vê as nossas falhas, que sabe de cada dano que o pecado tem causado na nossa vida, Ele é o Deus restaurador. Ele é o Deus que restaura a nossa vida. Irmãos, como então encontrar essa restauração para as nossas vidas? Sabendo que o nosso coração está sempre caminhando numa direção oposta ao Senhor. E alguém poderia dizer o seguinte: pastor, não é o meu caso. Não é o meu caso, porque o meu coração está sempre caminhando em direção a Deus. Eu quero lhe dizer que você precisa conhecer um pouco mais do seu coração. Porque, irmãos, o nosso coração, embora em alguns momentos tenhamos a paz de Deus, sabemos que estamos no centro da vontade do Senhor, mas sabemos, todas as manhãs quando acordamos e tomamos consciência de que há um desejo dentro de nós, que não é estar no centro da vontade de Deus, um desejo que a Bíblia chama de pecado, e que danifica a nossa vida. Irmãos, Jesus é quem restaura a vida danificada pelo pecado. Jesus é aquele, irmãos, que vê o dano e Ele providencia o remédio. É aquele que traz, irmãos, a restauração que o nosso coração ferido, machucado, precisa. Mas Ele também traz a restauração para o nosso corpo físico. Ele traz também a restauração para a nossa saúde. Esse é o Deus a quem servimos. Marcos aqui nos mostra, nesse texto que acabamos de ler, irmãos, que Jesus é o médico que tem a palavra de cura para nós. Jesus tem a palavra de cura para nós e é por conta disso que Ele tem o poder de restaurar a vida que está danificada pelo pecado. Porque quando Jesus fala, quando Jesus ensina, irmãos, Ele ensina para nos restaurar, Ele ensina para nos curar. Eu queria que você observasse comigo, irmãos, esse texto. No versículo 1 aqui, nós encontramos Jesus entrando novamente em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidadezinha que ficava ali onde hoje nós chamamos de Israel, né, e também naquela época, né, mas era uma cidadezinha em que Jesus operou muitos milagres ali, fez muitas coisas naquele local. E diz o texto, na perspectiva de Marcos, que Jesus entra novamente, vai novamente àquela cidade. E quando Jesus então entra ali, no versículo 2 diz que Jesus vai até uma casa, e quando chega a esse lugar, essa casa que não é identificada, mas era um lugar de costume, onde ele costumava ensinar, ele estava ali sentado à porta, ensinando as pessoas, e de repente começou a se aglomerar pessoas de todos os lados. As pessoas iam até Jesus porque Jesus tinha uma palavra diferente. Jesus ensinava de forma diferente, como ensinavam os escribas e os fariseus. E aquelas multidões se iam até Jesus para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. No versículo 2 diz que Jesus ensinava a palavra. Esse termo aí, a palavra, poderia ser traduzido pelo Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus. Jesus ensinava àquela multidão o que é que Deus queria delas. O arrependimento e a graça de Deus que estava à disposição daquela multidão. Irmãos, era muita gente que estava ali pronta para ouvir o que Jesus tinha para falar. Porque as palavras de Jesus, irmãos, eram as palavras de cura. Eram as palavras que poderiam chegar ao coração endurecido por causa do pecado e transformar esse coração em um coração de carne. Por meio das palavras, irmãos, das suas palavras, os homens sairiam das trevas para enxergarem a luz de Deus. Embora
Jesus tinha realizado muitas coisas, muitas curas, né? Muitos milagres, mas a salvação de Jesus vem por meio daquilo que ele ensina. Milagre, ou melhor, cura física não pode sarar. Não pode salvar. O que pode salvar é a palavra de Jesus. É quando nós ouvimos o que Jesus diz e essa palavra então entra no nosso coração e nós abraçamos ela com fé e com confiança, então, de fato, nós passamos a experimentar a salvação de Deus. A multidão estava ali experimentando as palavras de Jesus, o que Jesus estava a ensinar. Como disse Paulo, irmãos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pelas palavras ou pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. A fé vem quando nós ouvimos o que o nosso Senhor tem a ensinar. E aí essa fé chega então à nossa vida curando, nos restaurando, nos colocando agora numa vida normal, segundo o que Deus planejou para cada um de nós. Era isso que estava acontecendo ali em Cafarnaum. A multidão estava diante de uma casa, ouvindo o que Jesus tinha para falar, porque aquela multidão estava ouvindo as palavras daquele que tem o poder para curar, o poder para salvar, através daquilo que ensina. Há muitos irmãos que vão até Jesus apenas em busca de algum milagre. Apenas em busca de algum milagre. Pessoas que não querem ouvir o que Jesus tem para ensinar. Pessoas que querem experimentar alguma coisa de sobrenatural que Jesus pode fazer sobre a vida deles. Essas pessoas normalmente se achegam até Jesus porque estão já no fundo do poço. Ou porque acham que o que Jesus serve apenas para poder realizar algo de grandioso em suas vidas. Quando na verdade o maior milagre que alguém pode experimentar de Jesus é a salvação. É ter o seu coração transformado, seu coração de pedra ser transformado num coração de carne. Essas pessoas, elas não querem se sentar para ouvir o ensino de Jesus, porque o que elas querem é um milagre de Jesus. Por meio do ensino de Jesus, irmãos, é que ele transforma o coração endurecido. E nós precisamos ouvir primeiramente aquilo que Jesus tem para nos ensinar, para que de fato nós sejamos restaurados fisicamente. E é isso que esse texto vai nos mostrar aqui. Que Jesus, ele está primeiramente preocupado com o coração, com as palavras que vão chegar ao coração, porque ao ouvir o que ele tem para dizer é que de fato o nosso coração é primeiramente sarado, curado, para depois ele operar aquilo que ele quer operar nas nossas vidas. Jesus, ele restaura a vida danificada, irmãos, pelo pecado, através do evangelho que ele ensina, através daquilo que ele diz, através daquilo que ele está falando às nossas vidas nessa noite. Jesus, ele tem muito a nos ensinar, irmãos, e como ele tem um perdão para os nossos pecados, as suas palavras, irmãos, nos dão a vida eterna. Irmãos, nele temos a esperança bendita de um novo céu e uma nova terra, onde o pecado não vai mais existir, onde as debilidades e fraquezas dessa existência, irmãos, cessarão. Inclusive, as nossas emoções serão restauradas, irmãos, sabe por quê? Porque não choraremos mais de tristeza. Choraremos agora de alegria, pelo novo céu e nova terra que o Senhor há de nos dar, pelo novo corpo que o Senhor há de nos dar. Irmãos, suas palavras nos dão a certeza de que um dia a vida voltará à normalidade daquilo que Deus planejou e estabeleceu para cada um de nós. E eu quero que você entenda nessa noite que a normalidade da vida não é essa vida que você tem. A normalidade da vida está por vir. A normalidade da vida você hoje só experimenta pela fé. Porque, irmãos, quando estivermos diante de Deus, vivendo aquilo que Ele sempre sonhou e planejou, aí sim, irmãos, viveremos a melhor vida, a vida normal que Deus quer para cada um de nós. Aí poderemos dizer, sim, estamos restaurados, completamente restaurados. Até lá precisamos lutar contra o pecado. Precisamos ouvir as palavras de cura do nosso Senhor Jesus Cristo, para que de fato nós possamos estar sendo todos os dias trabalhado por Ele, né? Modelado por Ele. Irmão, Jesus, Ele restaura as nossas vidas, porque Ele tem as palavras de cura para nós. E nós que precisamos dessa restauração, porque estamos com o nosso coração, talvez nessa noite, nesses últimos dias, sentindo os danos do pecado.
nós temos em Cristo Jesus as palavras de restauração. Ouça aquilo que Jesus tem para você. Ouça aquilo que Jesus tem falado da sua vida. Irmãos, quem crê no Evangelho que Jesus ensina pode vencer o pecado. E é aí que Deus opera a grande restauração na nossa vida. Além disso, irmão, Jesus ele remedia os nossos problemas mais profundos. Observe no decorrer dessa narrativa aqui de Marcos. O que é que vai acontecer? Diz o texto sagrado que 4 amigos, 4 homens, que queriam muito a restauração de um dos seus amigos que era paralítico, ao ouvir que Jesus chegou em Cafarnaum, foi o que eles fizeram, tiveram a brilhante ideia: vamos levar o nosso irmão, amigo paralítico até Jesus, porque ele tem poder para curar. Se você observar nos versos anteriores, diz Marcos que ele já havia curado um leproso. E esse leproso, a cura dele foi uma cura bem interessante, porque foi um leproso que foi curado e depois de curado desobedeceu uma ordem de Jesus. Jesus disse: olha, não diga a ninguém que você foi curado. Mas o leproso simplesmente abriu a boca, botou a boca no trombone e saiu dizendo todo mundo que tinha sido curado. De maneira que a fama de Jesus se espalhou rapidamente. E quando aqueles amigos souberam que Jesus estava novamente em Cafarnaum, foi o que eles fizeram: vamos levar nosso amigo paralítico para Jesus curar, porque ele já curou um leproso, ele pode curar esse paralítico. E então eles colocaram o amigo na maca, levaram até aquela casa, mas houve um probleminha. Quando eles chegaram ali, que avistaram Jesus, só conseguiram ver no máximo Jesus de longe, porque a multidão era imensa ao redor da casa. E eles não conseguiam sequer passar no meio daquela multidão com aquela maca. Então tiveram uma ideia. Eles avistaram uma escadinha que sempre tinha nas casas naquela época, que ficava ao lado das casas. E então eles decidiram subir por essa escadinha, ir até o teto da casa e ali destelhar a casa. A casa naquela época não tinha telhas como tem hoje, o teto era feito de uma mistura de barro com um capim, E eles começaram então ali a cavar para ver se encontravam Jesus lá embaixo e pudessem mostrar a Jesus o seu amigo. Diz o texto sagrado que eles começaram a destelhar a casa. Isso aqui na nossa tradução para a gente entender o que eles estavam fazendo. Mas literalmente o que estava possivelmente acontecendo era o seguinte: eles cavando o teto e aquela terra começando a cair na cabeça de Jesus, porque diz Marcos que eles começaram a cavar exatamente onde Jesus estava. E quando eles estavam ali escavando em cima da casa, eu imagino a cena, Jesus olhando para o teto e dizendo: o que é que está acontecendo aqui? E aqueles homens então, com muito esforço, começaram então ali a destelhar a casa, a ponto de caber agora uma maca com alguém dentro, para descer ali até próximo de Jesus. Irmãos, eram homens de fé. Diz o texto sagrado que Jesus observou e viu a fé daqueles 4 homens, que colocaram então o seu amigo ali na maca e desceram pelo teto até Jesus. Irmãos, mas eu queria chamar a sua atenção para o que Jesus vai dizer no versículo 5. Diz o texto sagrado o seguinte: vendo-lhes a fé, observe que a fé era de todos, Não era só do paralítico, nem só de alguns amigos, de todos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus diz isso? Se o maior problema, aparentemente, daquele homem era a sua paralisia, por que Jesus olha para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados? Por que Jesus não disse: olha, se tua perna que está aí coxa, que ela seja melhorada e você volte a andar? Por que Jesus não falou logo isso? Por que Jesus foi falar de pecado? Por que Jesus foi falar do coração daquele paralítico? Porque a cura de Jesus, irmãos, começa no coração. Porque a cura e a restauração mais importante que Jesus opera na nossa vida não é a cura física, não é a cura de uma debilidade do nosso corpo, mas é a cura do coração. Jesus olha para aquele paralítico e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Poderia o paralítico continuar paralítico, mas o maior de todos os milagres estava acontecendo: o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Jesus, irmãos, não via um problema superficial, Jesus via um problema mais profundo.
porque Jesus vê os nossos problemas mais profundos, e é por isso que Ele restaura a vida que está danificada pelo pecado, porque Ele vê o dano, Ele vê o estrago que o pecado faz no coração, antes de ver aquilo que o corpo físico tem evidenciado como sinal de fraqueza, como sinal, né, de enfermidade. Irmãos, Jesus olha para aquele paralítico, e então diz: os teus pecados estão perdoados. Poderia ter parado por aí, mas Marcos diz que não parou. Foi o que aconteceu quando os escribas, irmãos, eram responsáveis por redigir a lei. Eles andavam muito próximos dos fariseus. E aqueles escribas que estavam dentro daquela multidão ali, ao verem o que Jesus havia acabado de dizer, eles começaram então a dizer no seu coração. A Bíblia diz que eles não falaram, eles simplesmente pensaram. E aqui nós podemos até dizer um aspecto da divindade, um atributo da divindade em Cristo Jesus. Jesus, percebendo, ou seja, na sua onisciência, viu o que passava no coração então daqueles escribas. E Marcos diz que os escribas começaram a dizer o seguinte: isso é blasfêmia. Como é que esse homem olha para um paralítico e diz para eles: teus pecados estão perdoados? Só tem um que pode fazer isso, que pode perdoar pecado. E esse único que pode perdoar pecado é Deus, é Jeová, é Javé. Mas esse homem aí, isso não pode, não poderia de nenhuma maneira. Irmão, Jesus, sondando o coração daqueles homens, sabia que passava exatamente esse pensamento no coração deles. E diz o texto sagrado, então, que Jesus responde a eles e diz o seguinte: o que é mais fácil? Dizer a esse paralítico, né? Toma o teu leito e anda, ou dizer a ele: os teus pecados estão perdoados? Irmãos, aqueles homens sabiam que visivelmente era bem mais difícil dizer: olha, pega o teu leito, anda e vai para casa, vá-se embora, porque agora você está curado. Era bem mais difícil fazer isso. Então, numa lógica, se Jesus fizesse isso, o outro seria mais fácil de fazer, né? Mas aí, irmãos, o que é que acontece? Jesus simplesmente diz àquele paralítico: pegue o seu leito, tome ele, vá-se embora para casa. O paralítico imediatamente ficou curado, botou o leito debaixo do braço e foi-se embora. Irmãos, e aqueles homens ficaram assombrados com aquilo que estava acontecendo. Irmãos, eu queria que você percebesse aqui que Jesus, Ele conhece todas as nossas chagas, irmãos. Ele conhece todas as nossas doenças. Ele sabe da paralisia, mas Ele sabe da pior de todas as paralisias, que é a paralisia do pecado no coração. E a cura e a restauração dele começa no coração. É uma restauração que vem de dentro para fora. É uma restauração que, se nós queremos gozá-la, experimentá-la plenamente, nós precisamos deixar primeiro Jesus trabalhar em nossos corações. Jesus, Ele conhece a sua diabetes. Jesus, Ele conhece a maneira como sua coluna tem afetado você. Ele conhece as taxas do seu colesterol. Ele sabe de tudo isso. E sabe como isso tem prejudicado a sua saúde. Mas eu quero lhe dizer, Ele sabe de algo ainda mais profundo do que essa sua enfermidade. Ele conhece seu coração. Ele sabe da chaga do seu coração, da enfermidade do seu coração. E eu lhe digo mais nessa noite. A cura que Ele tem para você deve começar no seu coração. Você precisa deixar o que Ele tem falado chegar ao seu coração, para que essa restauração seja de dentro de você para fora. Que não seja uma restauração apenas do corpo, mas uma restauração do corpo e do coração. O profeta Isaías, ao contemplar o sofrimento de Cristo Jesus, ele diz assim, lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Texto bem conhecido, Isaías 53, 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
fomos sarados. Pelas feridas do nosso Senhor é que de fato a cura acontece. Ou seja, é pelo ouvir do Evangelho, é pelo ouvir daquilo que o nosso Senhor fez por nós, que a cura começa a acontecer na nossa vida. Talvez você já esteja buscando igreja, já esteja aí pedindo para fulano e beltrano orar, para que essa enfermidade passe, essa dor cesse. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, que você precisa, eu sei que você precisa dessa cura, você tem clamado urgentemente por isso, mas há uma cura mais urgente que você precisa, que é abrir o seu coração para Cristo Jesus, para o Evangelho, para aquele que morreu por você, para que você fosse sarado. Irmãos, diante de nossa enfermidade, nós precisamos olhar para Jesus. De que adianta ter o corpo saudável, que vai perecer na eternidade? De que adianta ter um corpo saudável, que não tem nenhum tipo de dor, de enfermidade, mas que vai viver eternamente no inferno, distanciado de Deus e da sua graça? Jesus, ele veio, irmãos, nos dar o mais importante. Ele nos trouxe a salvação eterna. Quem crê nele não perece, como diz João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas viva eternamente para Deus. Jesus, ele começa a restauração pelo coração. Ele tem saúde espiritual e física para aquele que crê. Portanto, eu lhe digo, meu irmão, confie nele, deixe ele operar a cura dele na sua vida, a começar pelo seu coração, como foi com aquele paralítico. Talvez muitos olhassem para Jesus e dissessem: o que é que esse homem está dizendo? Quem já viu um paralítico e dizer a ele: teus pecados estão perdoados, que ele precisa, Jesus, se levantar desse leito. Mas Jesus conhece, irmãos, os problemas mais profundos da nossa vida. E às vezes a gente acha que o problema mais profundo da nossa vida é a nossa saúde, é a nossa diabetes, né? É o nosso organismo afetado por alguma enfermidade. Não é, irmãos. Nosso problema mais profundo é o pecado. E ele veio a este mundo para sarar o pecado em nosso coração. E o restante ele não se preocupa não, pastor? Se preocupa. E ele pode fazer soberanamente o que ele fizer no seu corpo. Mas saiba que a chaga mais profunda ele sarou em você, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Jesus, ele restaura, irmãos, a vida danificada pelo pecado, porque cura o coração. Ele sabe do dano e do estrago que o pecado tem causado na nossa vida. Ele vai até a enfermidade mais profunda. Ele não fica na casca. Ele vai até lá no âmago daquilo que tem causado dores e aflições na nossa vida. Por fim, o texto poderia ainda ter parado por aí, né? Mas o texto diz algo que a gente não pode deixar de destacar. Que Jesus, ele restaura as nossas vidas para a glória de Deus. Porque a cura de Jesus é para que Deus seja honrado, para que o poder de Deus seja visível na vida daqueles que foram assim alcançados com o poder dele. No versículo de número 12, observe aí, o último versículo dessa passagem, diz assim: ele se levantou, o paralítico, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisas assim. Você já viu um paralítico andar? Você já viu alguém que está acamado durante um bom tempo, né, desenganado, e de repente voltar à sua vida, a viver normalmente? Irmãos, aquele paralítico ali assombrou muita gente. Mas o que mais assombrou foi Jesus, com a sua palavra de poder, dizer: pega o seu leito, anda e vá para a sua casa. Pega o seu leito e vá para a sua casa. Isso assombrou. Aquele homem botou o leito debaixo do braço e saiu para casa. E aquela multidão então começou a dar glória a Deus, porque disseram o seguinte: só Deus pode fazer isso, é Deus quem está fazendo isso, não é o homem, é Deus quem está operando, irmãos. O Deus que perdoa pecados
e restaura a saúde estava diante deles. O Jesus que disse: teus pecados estão perdoados, também disse: pegue o seu leito e vá para casa. Irmãos, a cura foi completa na vida daquele homem, o coração dele foi transformado e o corpo físico dele também foi alcançado pela graça divina, porque o nosso Senhor, Ele restaura a vida danificada pelo pecado e o corpo também. O nosso Senhor não está limitado aos conselhos e diagnósticos da medicina, e pode dizer: não tem mais jeito, ele nasceu assim, vai morrer assim. Não para Jesus, irmãos, não para Deus, que soberanamente, como Ele quer, na hora que Ele quer, Ele pode fazer e Ele pode curar. Ele pode curar. Esses dias eu estava em casa e ouvi um carrinho de som passando lá na frente de casa, e o carrinho de som dizia o seguinte, de um determinado lugar aí: venha para a reunião de cura e milagres. Essa noite Deus vai operar. Vamos, venha, chame sua família. Você que está sofrendo dor crônica, dor disso, dor daquilo outro, venha, porque hoje Deus vai realizar milagres na igreja fulano de tal. Eu fiquei pensando, eu disse: peraí. Se eu estou de tarde anunciando que Deus vai curar, então eu tenho um controle sobre Deus. Sou eu que digo quando é que Deus tem que curar. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos? De forma nenhuma, irmãos. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele opera quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Paulo orou e pediu: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Deus não afastou o espinho na carne, porque Deus age soberanamente. Jesus, diante da cruz, pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus, na sua soberana vontade, operou dizendo: tu vais enfrentar a cruz, tu tens que ir para a cruz. Nosso Deus é soberano. Nós falamos da cura que acontece no coração, que também é um ato soberano dele, mas a cura que você também precisa no seu corpo físico, é Ele quem faz, quando Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele nos ensina, irmãos, com o tempo dele. Porque quando Ele não faz, quando a gente deseja que faça, Ele está nos ensinando algo. Ou você acha que Deus não está lhe ensinando algo? Diante dos clamores que você tem feito, e Ele não tem curado, Ele tem permitido que essa enfermidade permaneça com você aí. Ele tem falado com você. Ele tem, manifestado a vontade dEle com você. Talvez o que te falte seja um pouco mais de sensibilidade para ouvir o que Ele está te falando. Para saber que é nessa sua dependência dEle que você é mais forte, que você é mais poderoso, que você é mais poderosa. Irmãos, quando eu ouvi aquele carrinho passando lá, eu fiquei: meu Deus do céu, o que é isso? Ou seja, Deus é um Deus adestrado, é uma marionete que eu digo: olha, vai fazer o que eu quero, tem que ser hoje de 7h30 e naquele lugar lá. Não existe, irmãos. Deus pode usar você na sua oração, em sua casa, aí para Ele operar na sua vida poderosamente, porque Ele é quem age. Nós só somos, irmãos, um instrumento. Imagine você vai fazer uma cirurgia, terminou a cirurgia, ocorreu tudo bem, aí você, ao invés de ir agradecer ao médico que Deus usou para curar a sua vida, você vai agradecer o bisturi. E diz assim: bisturi, muito obrigado, porque tu me abriste, tu me fechaste. O bisturi, irmãos, é apenas um instrumento do médico. Nós somos apenas bisturis nas mãos de Deus. Deus é quem age quando Ele quer, na hora que Ele quer. E quando Ele faz isso, irmãos, Ele faz isso para a glória dEle. Foi isso que Ele fez através de Jesus. Jesus disse àquele paralítico: pegue seu leito e vá para casa. A multidão ficou assombrada. Assombrada. Por quê? Porque Deus estava ali através de Cristo Jesus, operando o seu poder, para que o nome dEle fosse exaltado. Aqueles, irmãos, que realizam feitos em nome de Jesus, e chamam a glória para si, e chamam a glória para si, esses estão debaixo da ira de Deus, pode ter certeza. Há homens e mulheres e igrejas, irmãos, que fazem milagres como propaganda institucional. Sabe aquela história de que na minha igreja, aqui o milagre acontece, lá não acontece?
É a igreja quem opera milagre? É Deus quem opera milagre. E Deus age aqui e pode agir lá e pode agir onde Ele quiser, porque Ele é soberano para fazer isso. Agora, fazer de milagre propaganda institucional, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o nosso Deus ensina. Irmãos, milagres, quando de fato acontecem, devem glorificar a Deus e não a pessoa do pastor. E não a pessoa que orou. E não você que pediu a Deus. A glória é de Deus, a glória é dele. Ele não reparte a glória dele com ninguém. É Deus quem age assim. Devemos nos lembrar o que disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Ele diz assim, ó, escute bem o que eu vou ler agora. Diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? No último dia, quando Jesus vier para bater o martelo no juízo final, muitos vão argumentar para ele, vão dizer: Senhor, eu fiz muita coisa, Senhor. Eu operei milagre, demônios saíram correndo quando eu expulsei. Muita gente foi curada. Mas aí veja o que ele diz no versículo 23, finalzinho. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Duas coisas aqui que vocês precisam atentar. Primeira delas, fazer milagre, curar, não é sinônimo de que alguém está debaixo da bênção de Deus. Da bênção de Deus. Qualquer pessoa que pede a Deus, e Deus manifesta o seu poder e cura, Deus pode fazer isso, se Ele quiser fazer isso. Agora, isso não é prova de que alguém vai herdar a vida eterna, de que alguém vai ser julgado, como justo diante de Deus. E detalhe, outro detalhe, ele diz assim: afaste vocês que praticam o mal. Qual é a prova de fato de que alguém tem a vida eterna e está no reino de Deus? Praticar, irmãos, a santidade, viver em santidade. Quem pratica o mal, quem faz milagre e pratica o mal, irmão, está debaixo do juízo de Deus. E eu ouso a dizer, irmãos, que há muitos por aí que estão debaixo da ira de Deus, porque se aproveitam do poder soberano de Deus, mas a vida deles é uma vida de vergonha, é uma vida, irmãos, que não é digna de um cristão, é uma vida que mancha o Evangelho, é uma vida, irmãos, que demonstra as cobiças desse mundo e não, irmãos, a vida daquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos orar em nome de Jesus e pedir a Ele a cura sobre toda a enfermidade. A gente não pode deixar de fazer isso. A gente não pode dizer: Senhor, não vou mais orar. A gente tem que orar. Talvez a sua enfermidade, talvez não, certamente ela tem massacrado você. Ela tem deixado você aperreado, tem diminuído as suas finanças. Você tem percebido que o dinheiro está pouco, porque você tem gastado demais com médico. E você precisa orar a Deus, você precisa orar a Cristo Jesus. Ele é poderoso para sarar e restaurar a sua vida por completa. E Ele faz isso, irmãos, de uma forma soberana. É Ele quem faz, quando Ele quer e como Ele quer, para que tudo que venha acontecer através dessa enfermidade na sua vida, seja para a glória dEle, seja para o louvor dEle. Ao orar, peça a cura, mas peça para a glória de Deus, não para a sua glória. Peça para que Deus seja honrado, exaltado através daquilo que Ele vai fazer na sua vida. O pecado, ele causou, irmãos, um estrago grande em nossas vidas. Um estrago grande. Diante de Deus, Ele nos deu perda total. Como a gente diz, num bem, quando ele não tem mais jeito. O carro bateu, danificou muito. Aí a seguradora diz: olha, deu perda total. O pecado, irmãos, chegou à nossa vida, nos danificou muito. E Deus poderia ter dado perda total. Mas Deus, com graça, com amor, veio a esse mundo para nos restaurar. Para restaurar a nossa vida danificada pelo pecado. Irmãos, Jesus tem a restauração para nossas vidas. Ele cura o pecado do coração. E soberanamente também sara nossas enfermidades físicas. Portanto,
creia nele, meu irmão e minha irmã. Você que está nos ouvindo, creia nele e você será restaurado. Amém? Eu sou meio neurótico com o negócio de carro. Às vezes, quando eu estou dirigindo, hoje mesmo fui ao centro da cidade com a minha família e ouvi um barulhozinho estranho no carro. Eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, irmãos. E aí quando eu escuto um barulho no carro, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que levar logo para a oficina, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, um barulhozinho simples pode ser sinal de um problema maior no futuro. Uma pecinha que pode ser bem simplesinha, você vai lá, troca, resolveu, pode ser um prejuízo grande lá na frente. Eu sei que eu sou assim, mas eu também sei de muita gente que fica, não, vamos protelar um pouquinho mais, agora não, vamos deixar um pouquinho mais, e aí acontece como aconteceu comigo uma vez. Eu morava no Alto Mateus, e eu fui dar aula, e escutei a correia dentada do meu carro fazendo um barulho estranho. E eu disse, essa semana eu levo o carro na oficina. Foi o que aconteceu? Não levei. Na semana seguinte, que era uma segunda-feira, que eu fui para o seminário, quando eu cheguei, ia descendo lá do alto, que cheguei aqui nos Novais, aqui nesse quebra-mola aqui. Irmãos, quando eu passei no quebra-mola, o carro fez... Quando o carro fez assim, que eu olhei pelo retrovisor, vi a correia dentada estragada. A correia dentada, irmãos, é a peça mais problemática se quebrar no carro, porque vai ser um prejuízo grande, foi o que aconteceu, irmãos. Eu gastei um dinheirão para poder ajeitar o motor do meu carro. Sabe por quê? Porque quando eu deveria ter cuidado, enquanto o dano era pequeno, eu não cuidei. E numa imprudência, o prejuízo foi maior. Deixa eu lhe dizer uma coisa, diante de tudo que você ouviu nessa noite, há um problema aí, há uma pecinha barulhando, fazendo barulho dentro do seu coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, corra para Jesus, peça para Ele restaurar o seu coração, peça para Ele restaurar e curar a sua vida agora, para que o prejuízo lá na frente não venha e te pegue de surpresa, e você diga, poxa, como eu poderia ter consertado logo enquanto isso aqui não se tornou um problema maior, enquanto isso não se tornasse um problema maior. Seja sábio, faça isso nessa noite, peça a Jesus que restaure o seu coração danificado pelo pecado, que restaure a sua vida, e peça também com fé, que se Ele quiser, Ele pode restaurar também a sua saúde física, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos fazer uma oração nesse momento e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê forças através do Espírito Santo para que possamos assim ser restaurados por Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore, eu tenho certeza que o Espírito Santo lhe deu entendimento, lhe deu compreensão na palavra. Então peça a Ele, Ele está aqui, Ele está ouvindo as nossas orações. Meu Deus, nós estamos diante do Senhor para te pedir nessa noite, Deus, tenha misericórdia de nós. Meu Deus, Tu sabes da cura que cada um aqui precisa, de onde de fato a enfermidade tem apertado, Pai, enfermidade física, mas enfermidade também espiritual, Senhor. Tu sabe quanto barulho, Senhor, o pecado tem causado dentro do nosso coração e tem mostrado, Senhor, que nós precisamos correr para Ti. E eu te peço nessa noite, seja com cada um dos meus irmãos, com aqueles que estão sinceramente orando a Ti, clamando a Ti, que o Senhor haja sobre suas vidas. Meu Pai, Tu és o Senhor que pode restaurar. Pai, nas Tuas mãos está o poder para restaurar o nosso coração e também o nosso corpo. E eu te peço, Senhor, seja com os nossos irmãos, com aqueles que estão aqui, Deus, clamando a Ti a cura nessa noite. Pai, Tu podes fazer isso. Não para a glória dessa igreja, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus de poder. Em nós, Senhor, não há poder nenhum, mas em Ti, Senhor, há todo o poder, e basta uma palavra Tua, para que, de fato, a cura chegue. Pai, seja com aqueles que estão nos ouvindo, com aqueles, Senhor, que têm percebido o dano do pecado, Deus, que estão ainda caminhando distantes de Deus, que estão, Deus, desviados dos Teus caminhos, que o Senhor seja com eles, Senhor, onde quer que eles estejam ouvindo estas palavras.
que o teu evangelho alcance os seus corações e que eles se rendam a ti, Deus, e se tornem servos teus e não mais servos do pecado. Pai, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão nessa noite. Recebe, Deus, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer. Assim eu te oro, assim eu te louvo e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.